Um disco voador sobre Mulholland Drive, a casa Leonard J. Mullen, também conhecida como Chemosphere, por John Edward Lautner. Parecia impossível construir uma casa em uma inclinação de 45 graus, ainda mais com os meios modestos disponíveis por Leonard J. Mullen, um jovem engenheiro aeroespacial. Sua sorte foi conhecer o arquiteto John Edward Lautner, que lhe forneceu uma solução totalmente inesperada para seu problema. Abre aspas, minha filosofia na época era: a maioria das pessoas trabalha a vida inteira para construir a casa dos seus sonhos, fecha aspas, explicou Mullen a um repórter do Los Angeles Times. Abre aspas, por que não construí-la agora e pagar por ela pelo resto da minha vida? Naquela época, no início dos anos 1960, a cidade de Los Angeles estava mergulhada em um período de expansão imobiliária, durante o qual uma família de classe média poderia construir uma casa em Hollywood Hill, com um orçamento relativamente modesto. Apesar de sua determinação, o sonho não teria se concretizado se Mullen não tivesse contratado Lautner, um arquiteto discípulo de Frank Lloyd Wright, para resolver o problema do declive acentuado. Em vez de escavar o terreno e construir muros de contenção de pelo menos 10 metros de altura, Lautner propôs uma linha reta vertical, uma cruz e uma curva nela. No solo, essa linha se tornaria uma robusta coluna de concreto de 1,5 metros de largura, 6 metros de diâmetro e 8,7 metros de altura, sobre a qual Lautner projetou uma casa octogonal de 205 metros quadrados de área útil. A estrutura da casa seria composta por vigas de madeira laminada sustentadas no centro por um anel de compressão de aço. Pode parecer uma estrutura frágil, mas a experiência mostra que não, já que foi capaz de suportar chuvas torrenciais e vários terremotos sem problemas. O acesso à casa seria feito pela encosta da montanha através de um passadiço, ao qual se chega por um funicular, um sistema de transporte no qual a tração é feita através de cabos acionados por um motor, geralmente utilizada para subir e descer grandes inclinações. A casa projetada parecia com um disco voador, mas Lautner não via dessa forma, pois para ele era apenas uma solução prática que poderia ser construída naquela encosta. Determinado a tornar a casa que melhor se adequava ao seu estilo de vida, Mullen largou o emprego e dedicou-se a construí-la com a ajuda de John DeLavoe e alguns trabalhadores. Foram 18 meses de trabalho e em 1961 a casa já estava pronta a um custo de cerca de 140 mil dólares, equivalente hoje a cerca de 1 milhão e 250 mil dólares, a maior parte subsidiada pelos patrocinadores, a empresa de gás Southern California Gas e a Shane Steel Corporation, que forneceu os revestimentos e resinas experimentais para montar a casa e inspirou o nome Chemosphere. Dessa forma, Mullen teve que desembolsar apenas 80 mil dólares. Mullen ainda se lembra da primeira vez que as luzes foram acesas embaixo da casa, quando as pessoas vieram do Vale de São Fernando para ver o que parecia ser um OVNI. Embora seja verdade que por fora a casa tem um aspecto frio de uma nave espacial inacessível, por dentro é extremamente aconchegante e quente. A casa desfruta de excelente vista de Hollywood por ficar localizada entre o campo e a cidade, o que permite sensações muito diferentes de ambos os lados. Do lado que fica de frente para o Vale de São Fernando, avista-se a cidade, as casas, os arranha-céus, a rodovia 101. Já do lado que fica de frente para a montanha, dá para apreciar a natureza e seus animais. A casa, que viria a ser considerada pela Enciclopédia Britânica como a casa mais moderna do mundo, é um exemplo da arquitetura de Los Angeles de sua época, em que uma casa não precisava se parecer com uma casa, ao contrário, poderia assumir qualquer forma que quisesse. O fascínio de Lautner por novas formas e estruturas, todavia, não tinha nada a ver com o futurismo da era espacial, mas com sua determinação em humanizar os espaços construídos. Lautner foi um entusiasta da arquitetura orgânica, como seu professor Wright. Uma arquitetura preocupada em melhorar a vida do homem, atendendo aos seus problemas vitais e psicológicos, e que buscava criar espaços interiores mais envolventes,
evitando linhas retas e formas cúbicas. O resultado foram formas mais complicadas, não repetitivas e menos padronizadas. O trabalho de Lautner mostra também uma grande preocupação em criar um fluxo orgânico entre o espaço interior e exterior. Molen e seus 4 filhos viveram na casa por mais de 10 anos, mas em 1972, problemas financeiros os forçaram a vendê-la para o Dr. Richard Kahn. Alguns anos depois, em 1976, 2 ladrões invadiram a casa e mataram Kahn a facadas. A polícia foi rápida em prendê-los e eles foram condenados à prisão perpétua. Um deles era um menino de 19 anos. Após este trágico episódio, a casa passaria pelas mãos de outros 2 proprietários, embora estivessem à venda na maior parte do tempo. Não havia mercado para tal casa, já que as pessoas ainda preferiam habitações mais convencionais. Enquanto isso, a Chemosphere foi passando por modificações e acabou se tornando uma casa para sediar festas. O declínio da casa continuaria até 1997, quando o editor alemão especializado em livros de arte e arquitetura, Benedikt Taschen, e sua esposa a visitaram. Os Taschen, apaixonados pelo modernismo de Los Angeles e bons conhecedores do trabalho de Lautner, apaixonaram-se pela casa assim que a viram e, apesar de estar em um estado de conservação bastante precário, compraram-na por $1 milhão. A fim de restaurar sua aparência e espíritos originais, os Taschen encomendaram a restauração da casa ao arquiteto Frank Escher. Sem seguir exatamente o desenho original, mas respeitando o que considerava ser sua visão inicial, Escher introduziu alguns detalhes ou acabamentos que Lautner projetou ou considerou, mas que em sua época eram proibitivos pelo preço ou simplesmente a tecnologia não os permitia. De qualquer forma, todas as modificações passaram pela consulta de Molen. O construtor da casa, que admitiu ter se preocupado com o estado de decadência do que ainda considerava a sua casa, afirmou que, com a compra pelos Taschen, essa preocupação desapareceu por completo e ficou satisfeito com o resultado da restauração e com as modificações introduzidas, algumas das quais admite ter ponderado na sua época, mas que teve de descartar por falta de dinheiro. Os Taschen, com interesses espalhados por todo o mundo, continuam a manter sua residência regular em Colônia e a usar a Chemosphere quando visitam Los Angeles. O Chemosphere foi declarado Monumento Histórico-Cultural de Los Angeles em 2004. O prédio foi usado pela primeira vez nas telas como uma residência futurística em The Duplicate Man, um episódio 13 da segunda temporada, transmitido em 19 de dezembro de 1964, do seriado de TV da ABC The Outer Limits, criado por Leslie Steven. Cenas externas para o episódio foram filmadas no local. O Chemosphere também foi usado no filme de 1984, Dublê de Corpo, dirigido por Brian De Palma. Curiosamente, a casa aparece no episódio 19 da 7ª temporada dos Simpsons, Um Peixe Chamado Selma, que foi ao ar em 24 de março de 1996. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.